Essas são Cássia, Lalá, Vera e Vilma. Cidadãs comuns que foram eleitas para representar a população de Caraguatatuba na Câmara. Juntas, elas somaram mais de 5.300 votos, mostrando que as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço na política. Situação que começou a mudar com a instituição do voto feminino há 93 anos. Lembrando que 1932 é a data exatamente da ascensão ao poder de Getúlio Vargas. E essa ascensão de Getúlio Vargas vai exatamente minar alguns critérios, alguns princípios de uma sociedade oligárquica concentrada essencialmente no papel do homem. Então, existe aqui todo um enredo que, de repente, possibilitou não só a quebra de um sistema bastante complicado, mas também a possibilidade para que a mulher pudesse participar do processo eleitoral. As mulheres conquistaram o direito ao voto em fevereiro de 1932. A primeira eleição em que elas puderam participar como eleitoras e como candidatas foi na Assembleia Nacional Constituinte em 1933, responsável por elaborar uma nova Constituição que entrou em vigor no ano seguinte, confirmando o voto feminino. Uma conquista do movimento feminista da época. De lá para cá, a luta segue para aumentar a participação de mulheres na política. Para se ter ideia, em Caraguatatuba, o número de mulheres eleitas em 2024 quadruplicou em relação à eleição de 2020. Na 18ª legislatura, apenas a vereadora Vera Moraes representava o público feminino. E evidenciar as mulheres no poder legislativo tem um significado para cada uma delas. Primeiro, para a gente é uma grande honra ter o reconhecimento de muitos anos de luta e construção, né, ao lado das mulheres, né, dos movimentos sociais aqui da nossa cidade. E segundo, também traz para a gente uma grande responsabilidade, a responsabilidade de representar não só nós mulheres, quando eu falo nós mulheres, né, me coloco no papel de mulher, num espaço que ainda está aquém de ter a representatividade de mulheres, né, que é necessária, que a sociedade, que nós, né, merecemos estar, né, tanto que a gente fala que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu fico muito honrada de hoje estar numa Câmara Municipal com mais 3 mulheres, então nós temos uma representação na Câmara de 4 mulheres. Esse feito só tinha sido alcançado no ano de 2000 e depois disso nunca mais houve uma quantidade tão expressiva de mulheres aqui na Câmara Municipal. Além disso, tivemos um grande salto, porque passamos de uma vereadora que tínhamos no mandato passado para 4 vereadoras. Ainda não é o ideal aí de paridade que se busca para representar fielmente a proporção de mulheres na sociedade, mas já foi um avanço muito significativo. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, foram muitas lutas, né? Muitas conquistas, muitas pessoas se reuniram para que nós pudéssemos não ganhar esse direito, mas assim foi conquistado, com muito suor, com muita luta, né? E nós conquistamos esse espaço. Esse direito, né, ao voto, esse direito de poder representar a população. Então, eu me sinto muito honrada por poder estar aqui no meu 4º mandato hoje, representando, né, uma sociedade, representando a população de Caraguatatuba. Olha, para mim significa muito. Eu tive uma eleição meia difícil e, assim, é muito importante para a gente conquistar o nosso espaço. A dificuldade para a mulher é muito grande. Nos comícios que eu participei, eu sempre falei da importância da mulher na política. Sempre disse que se alguém não quisesse votar em mim, mas que escolhesse uma mulher para estar junto com a gente, porque nós precisamos conquistar o nosso espaço, né? Os desafios, no entanto, são muitos. Para o professor Maurício, não é possível deixar o contexto histórico da sociedade para trás. Você vai perceber que o espaço político ainda é um espaço essencialmente, majoritariamente masculino. E as políticas hoje que nós temos de cotas femininas não conseguem resolver o problema
que foi identificado lá atrás na história do Brasil e continua nos dias de hoje. A construção de uma sociedade democrática precisa da participação efetiva das mulheres. Para isso, a união e o apoio por meio de medidas que incentivem são essenciais. Na realidade, eu acho que só se viesse lá de cima uma cota que fosse obrigatório a ter mais mulheres, porque, do contrário, a gente tem que estar lutando mesmo para ter o nosso espaço, né? O eleitorado brasileiro ultrapassa 155 milhões de pessoas e o número de mulheres que podem votar é de 81 milhões, sendo 52% do total. Porém, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2024, o percentual de candidatas nas eleições foi de 34%. Desse total, apenas 17% foram eleitas. Para a vereadora doutora Lalá, ainda há um grande caminho a ser percorrido. Eu entendo que o direito das mulheres, embora muito compreendido dentro da legislação, muitas vezes ele não é cumprido, né? O tanto que se não houvesse tanto desrespeito às leis em relação ao direito das mulheres, não precisava tantas leis para nos proteger. Tudo o que a gente tem, inclusive o direito ao voto, foram direitos muito conquistados, não foram direitos que foram nos dados. Foram aí muitas mulheres de força, muitas mulheres históricas que fizeram história e fizeram valer nossos direitos. A última vez em que Caraguatatuba teve tantas mulheres como representantes no Poder Legislativo foi entre 2001 e 2004. Ocupando o cargo pela 4ª vez, a vereadora Vilma Teixeira sabe que a sensibilidade da mulher pode ser um diferencial nos espaços políticos. Eu tenho um grande sonho de ver hoje, né, a Câmara, né, dos Deputados, né, federal, ser representada, a presidência ser representada por uma mulher, o estadual ser representado também por uma mulher, por que não? Então, aos poucos nós vamos conquistando esse espaço, eu tenho certeza que está logo ali, essa conquista, e as pessoas estão tendo mais credibilidade no trabalho da mulher. Eu creio que a mulher é mais sensível, ela é mãe, é esposa, ela é dona de casa, então nós temos mais essa sensibilidade de entender os problemas, as lutas das mulheres, né, das crianças, até mesmo por ser mãe. Então a gente tem essa sensibilidade maior e eu acredito que nós estamos evoluindo e muito. Coragem, mulheres! Com as mulheres avançando em suas conquistas, a luta continua para que a participação feminina na política possa crescer ainda mais, como destaca a vereadora Cássia. Então, assim, só ocupando esse espaço para a gente poder fazer a luta nos avanços das políticas para nós mulheres. Porque se a gente esperar pelos nossos companheiros de parlamento, vai ser mais difícil a gente fazer uma discussão, por exemplo, como o enfrentamento à violência contra a mulher, como a creche, que é um direito da criança, né, que acaba sendo um problema das mulheres, não dos homens, né? Então, assim, eu acho que a nossa tarefa, né, é convencer as mulheres que esses espaços eles precisam ser ocupados, são espaços de decisões que é fundamental para as pautas de nós mulheres, as nossas pautas avançarem dentro do parlamento e fora dele. E se o incentivo não vier, a representatividade feminina na política é estimulada por elas, que venceram inúmeros obstáculos. Quanto mais mulheres na política, maior a chance de nós termos uma sociedade mais justa, equitativa e igualitária, né? Então, como eu sempre disse, eu dizia na minha campanha também que eu não quero que o meu mandato seja o mandato da doutora Lalá, eu quero que seja um mandato de representatividade e de fortalecimento, de trazer mais mulheres para a política, para aí sim nós alcançarmos o ideal paritário, o ideal de igualdade das mulheres, que a gente já vê na sociedade numa proporção de mais de 50% da população, também nos locais de tomada de decisão. Na realidade, a gente tem que ter um pouco de conhecimento político, tem que ter, como eu, né, já tinha uma ação social, já tinha um projeto em mente, né? Então eu acho que assim, todas as mulheres podem tentar e nós somos capazes. Basta a gente acreditar que nós mulheres temos a nossa capacidade.
nós somos capazes, nós temos potencial. Nós mulheres temos que acreditar mais no nosso potencial, porque nós, sem a nossa participação nos âmbitos da sociedade, ele enfraqueja. Vê uma casa sem uma mãe, como que essa casa vai ficar? Em desordem. Então, a mulher, ela precisa ter essa participação ativa em todos os âmbitos da sociedade e encorajar cada vez mais as outras meninas para que possam sair candidatas e vamos ter uma representação muito maior no legislativo, no executivo, né, no judiciário. Então, nós estamos conquistando cada vez mais nosso espaço e eu tenho certeza que nós vamos chegar longe, sim, com certeza. Eu acho que o recado para dar é assim, você é parte dessa construção. Então, esse espaço, ele é nosso, nós precisamos ocupá-lo para aí ter os avanços, né? E você também ser, né? Você mulher é parte, você mulher, eu mulher, nós mulheres somos parte da transformação que essa sociedade precisa e necessita urgentemente. Então, assim, a política ela não é uma coisa ruim, é que hoje as pessoas transformaram a política uma coisa ruim, mas a política é a única ferramenta, ela é muito bonita porque ela é uma ferramenta de transformação de uma sociedade para que ela seja mais justa e de oportunidades para todas as pessoas.